aquele bairro, ele era um bairro, inclusive nós lá em casa tínhamos uma certa resistência em residirmos lá. Porque é outra cidade, o bairro Santo Antônio e Panorama ficaram ao longo da nossa história isolados do centro da cidade. E hoje ainda é assim. Para mim chegar aqui agora às 7 da noite, eu esperei 5 minutos para atravessar porque o movimento estava pequeno. Qual é a saída para isso? Bom, Vitor, assim, ó, o caso do bairro Santo Antônio do Panorama não é diferente do que ocorreu com as cidades que sofreram com a passagem do trem, né? Canoas é um caso típico. Trem metropolitano. Partida pela BR, depois repartida novamente pelo trem. Né? Só tem um modo, nós temos que reconectar a cidade. Né? Eu penso que ali me parece que a solução meio que cai de madura, né? A estrada passando por cima, através de uma elevada e a cidade se reconectando por baixo, né? Tu chamas de morfologia, talvez não seja o termo mais adequado eu usar para isso, mas aquela baixada que tem ali, desde lá da loja Taqui até o posto Ipiranga, aquilo ali, desde que eu me penso por gente, eu imagino um viaduto, né? E nós transitando por baixo. Exato. Mas isso parece tão distante da realidade. Aí vem aquelas discussões, vão construir uma nova RS mais para trás, ou vão fazer rótulas. Eu acho que rótula não resolve o problema. Pode minorar o problema que hoje nós temos ali, mas não resolve. É aquela história de tampar um santo e destampar o outro, né? Porque na medida em que tu pega uma via de trânsito rápido, que é o caso de uma BR ou de uma RS, e tu começa a colocar obstáculos, né? Tu está criando problema pro ir e vir da escoamento da produção, chegada de matéria-prima. Nós não podemos... o Brasil tem se falado muito, né, na nossa rede de infraestrutura. Nós temos que não podemos, para resolver um problema local, gerar um problema regional ou global. Né? Então, me parece que a via rápida, até pela formatação da topografia aí, está caindo de maduro, passa por cima, por intermédio de elevada, né? E a cidade se reconecta por baixo, né? E religa e reconecta também o interior. Ali para trás tem as comunidades rurais, né? Pinheiros, Faxinal. Mas às vezes eu dou as minhas caminhadas. Nós temos um problema nós temos que interpretar aqui isso que o Vitor e o Léo colocam com propriedade, e é verdade. No entanto, nós estamos num estado que não tem poder nenhum de investimento. Então, não vamos se iludir, nós não vamos ganhar esse viaduto. Né? Montenegro hoje é uma dos municípios que mais contribuem para o estado em renda, né? Embora esteja aí no 23º, 24º em distribuição, em participação, ele no ICM chegou a ser o 4º ou 5º recolhimento. Então, mas nós não temos nada disso. O Estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais contribui para a União, e agora vai ter a 448. Né? É uma vergonha aquilo que a gente passa toda vez na 116 lá em Canoas. Puxa vida, um Estado que devolve uma barbaridade de dinheiro para a União, e nós estamos ali. A 448 eu passei há poucos dias ali, foi na terça-feira, e está andando bem. Ali perto da arena, todo aquele complexo de viadutos ali está quase pronto, né? E volta a trabalhar. E aqui nós temos um problema, porque ali no que se chama de Posto Shell, eu e o Vitor são mais antigos, chamamos de Posto Shell, não é imigrantes, não é coisa nenhuma. Ali termina a 240, ou seja, o comando também da 240, termina a 470, ou seja, a bordo de Macedo, que comanda em Bento Gonçalves, o do 240 em Esteio, e termina a 287, cujo comando é lá em Lajeado. Então, 11ª residência do TAI. Exatamente, quer dizer, nós estamos atirados ao... E eu me lembro, como vice-prefeito, nós com 30 mil reais, nós faríamos
uma rótula que resolveria o problema, pelo menos provisório, eu também concordo que não seria melhor. E nós não conseguimos do DAER a autorização, nós compramos tudo, nós tínhamos todas as malas de concreto, tudo, as sinaleiras para o outro lá, né? E o DAER, além de não ter dinheiro, e nós não queríamos dinheiro, nós íamos comprar todo o material, o município ia fazer uma obra provisória, e o DAER não consegue se organizar, é um câncer que nós temos, né? É um órgão ultrapassado, né? Não funciona, nós fomos, eu me lembro, um dia eu e o prefeito descemos e subimos o DAER que nem dois moleques, né? Para lá e para cá, e estava na mesa do cara e ele não sabia, tá aqui, e tinha vindo gente, e não vinha, aquela sinaleira, aquela rótula, então nós temos esse problema. Agora, ali são 10 mil pessoas, a Panorama, Faxinal, Santo Antônio, né? E agora ali a estrada Selma Valaur, com todas aquelas moradias ali, né? Que já tem gente da JBS, da antiga Frango Sul ali, nós temos 10 mil pessoas. Aquilo é uma cidade. Maratá tem 3 mil pessoas. Nós temos 10 mil pessoas naquele bairro ali. Por isso que se projetou no nosso governo daquele posto de saúde, que deve estar lá, o terreno já está remandado. E ali na frente seria aquela rota, pelo menos, para dar vazão. Porque tu fica 5 minutos e o risco. Nós tínhamos um planejamento também de aproveitar o viaduto do trem ali, em cima, perto do Centenário, que também é uma 287, a gente arrumou embaixo, mas não conseguiu o apoio necessário, porque aí precisaria daquela sinaleira lá em cima, né? Então, com muito pouco a gente faz remendos, mas efetivamente não é a solução. Aquele viaduto que tu falou, que o Léo falou, é a solução, e nós já merecemos isso. Montenegro devolve muito para o Estado. Com o polo petroquímico, as nossas indústrias, a Frango Sul chegou a ser sozinha a maior exportadora do Rio Grande do Sul, e por muitos anos, e nós não ganhamos absolutamente nada. Um dos trechos, só para você ter uma ideia, mais perigosos do estado do Rio Grande do Sul. Vai da Antártica até a rota ali da 124 para 287, ali do Paredão, ali, do Rio Grande do Sul. E a gente não está tendo retorno desse. Então o investimento do Estado é muito pequeno, e nós já devíamos ter, então, aquelas duas cidades que são Santo Antônio e o resto, Panorama, Selma Valaur, Faxinal, está separado por isso. Conectar com a cidade, com a urbe, né? Sem dúvida. O vereador, o nobre vereador Márcio Miguel Miller, ele está dizendo que ele deve estar nos ouvindo. Na sessão de quarta-feira, 30 de maio, fiz um requerimento para que o arquiteto Leonardo Miller Garatec seja convidado a expor o seu trabalho na Câmara de Vereadores. Também. Já recebeu o convite? O vereador Márcio me deu um toquezinho pelo Face, né? Eu me coloco à disposição sem problema nenhum, a gente está aí para levar informação, né? Agora, eu queria dizer uma coisa antes para não passar batido assim, não acabar me esquecendo. Os aspectos morfológicos da nossa cidade, eles também foram muito influenciados pela presença do leito férreo. Nós, durante muito tempo, nós tivemos uma presença importante. Isso foi muito interessante ler também no teu trabalho, Leonardo. A influência da linha férrea. Sim. Do leito férreo. Né? Do leito férreo, não da via, não, depois dela, né? Quando a população se apoderou do leito, né? É verdade. A cidade, por muito tempo, ela esteve vinculada à atividade ferroviária, né? Nós somos um entroncamento muito importante, né? Você sabe disso, né? Mas enfim, e no momento em que a rede ferroviária foi desativada, né, nós descobrimos que nós tínhamos cidade dos dois lados da rede, né? Então, e daí por isso a torção dos tecidos e o desencaixe das ruas, né? Então a gente tem uma cidade um pouco labiríntica ali, o bairro São João, o bairro Centenário, né? A gente olhando o mapa, assim, o sistema viário da cidade, olhando de cima, assim, a gente percebe as torções dos tecidos, né? Então, o que me remete à figura de algumas microcirurgias na malha urbana, né? Então, assim, aquela coisa assim,
Nós não precisamos fazer o que fizeram lá em Paris, que rasgaram a cidade de lado a lado para reconectar a cidade, mas a gente pode, quem sabe, desapropriar uma ou outra residência para poder fazer uma conexão viária e que a rede como um todo responderia muito bem, né? Então, só para não deixar passar batido assim. Eu quero, para encerrar, ler um pequeno texto do teu trabalho aqui, que é justamente isso que tu estás falando. Mas antes de concluirmos eu ler esse texto, Leonardo, essas microcirurgias, o que seria possível fazer hoje para melhorar? E tem uma outra, eu quero ressaltar também que há uma certa poesia em alguns momentos no trabalho do Leonardo, e talvez ele não tenha percebido, mas eu sou meio poético, eu vejo essas coisas. Que é quando ele descreve os casarios se erigindo, se levantando ao longo da extinta rede ferroviária. As casas ficam de frente uma para a outra e de costas para a cidade, né? Mais ou menos isso. O espaço por onde passava o trem fica como sendo uma viela, e as casas então são construídas de porta uma para as outras e de costas para o resto da cidade. Isso também é uma obstrução, né? Acaba constituindo, por favor, não me entendam mal, né? Mas assim, sob o ponto de vista de deslocamento de fluxos, né? Estas populações acabam constituindo uma barreira ao movimento. Né? Uma barreira ao movimento. E eu não sei se essa parte... As pessoas, vamos, por exemplo, pensar assim, uma pessoa que more no meio, lá no meio da Vila Trilho lá, para ela se deslocar até o centro da cidade, ela vai ter que caminhar um monte, né? Sair até lá onde os trilhos passavam sobre uma rua, né? Interessante, a gente não percebe isso no dia a dia. Exato. E por outro lado, né, essas populações acabam ficando estigmatizadas, elas acabam sendo vistas como os caras que estão no meio do caminho, que não permitem que a cidade se reconecte. Então, mas é bem isso mesmo. Do ponto de vista de integração entre populações, é quase que impossível, né? Porque porque espacialmente eles estão segregados e são segregadores ao mesmo tempo. E aqui nós nem estamos abordando, e não abordaremos, o fato do acesso de viaturas, né? Seja da polícia, de bombeiros, de saúde. Exatamente. Como é que acessam esses lugares? Exatamente.